E aí, eu vou estar apresentando o senhor, pastor, e em seguida o senhor pode falar um pouco assim do que a oração em línguas tem feito na sua vida, no seu ministério, como foi que o senhor conheceu a oração em línguas, como foi que o senhor é, teve contato, né, com o ensino, com a prática da oração em línguas, né? Então, para quem não conhece, esse é meu amigo, o pastor Robson Marques, a gente tem o mesmo sobrenome, né? Eu creio que a gente é da mesma família aí, a Eu família Vida creio. no Espírito, a família do Hora Após Hora, Ô, né? glória. É Estamos verdade. debaixo da mesma visão, debaixo do mesmo alinhamento, né? Então, o senhor fala de Juiz de Fora, não é isso? Juiz de Fora, Minas Gerais. Minas Gerais. Então, pastor, fica à vontade. Então, o senhor pode estar aí se apresentando e falando aí sobre... A gente quer deixar aqui passar esse entendimento do que é oração em línguas, porque é uma ferramenta muito preciosa e poucas pessoas têm o verdadeiro entendimento do que é oração em línguas e do que essa ferramenta pode trazer, pode fazer na vida daquele que se permite, né, praticar esse princípio. Então, fica à vontade, pastor, a bola está com o senhor. Fala, queridos, graça e paz, Deus abençoe vocês. Então, eu sou o pastor Robson. Nosso ministério é Reino, Ministério Profético, andando no Espírito. E pastor Marcelo, eu comecei a orar em línguas tem pouco tempo, né? Foi em 2014 que a gente começou a entrar nessa prática através de uma pregação no YouTube do pastor David Robson. Quer dizer, eu creio que Amém. o pastor David Robson, ele é o pai, né, de uma geração imensa aqui no Brasil, né, Irineu Gruber, Antônio Cirilo, David Keelan, né? Então eu creio que o David Robson, ele é o pai dessa geração, e é o nosso pai também, que foi tudo onde começou, onde tudo foi se iniciado no ano 2014, que eu estava sedento de Deus, mas eu não sabia onde buscar essa fonte. Porque muitas pessoas, às vezes, têm tanta fome e sede de Deus, mas às vezes ela fica perdida. Ela não sabe aonde buscar essa fonte, não sabe aonde tem pão, onde tem água para saciar a sua sede, saciar a sua fome. Então eu comecei a orar, eu falei, Senhor, eu quero mais do Senhor, eu preciso me encher mais da sua presença. Foi aí que, visualizando o YouTube, eu vi lá, a oração em línguas é para você, do pastor David Robson. Aí, meu amado, eu entrei nessa aula, eu entrei no vídeo, vi a ministração, fui impactado, eu falei assim, Senhor, se esse homem diz que a oração em línguas, ela muda, te traz um relacionamento palpável com o Espírito Santo, um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, eu quero começar a entrar nessa parte. Então, no ano de 2014, eu comecei a orar em línguas, 15 minutinhos, todos os dias eu começava a entrar 15 minutinhos, 20 minutinhos por dia. E você é interessante, pastor, que na minha simplicidade de fé, porque quando você começa a orar em línguas, nós temos que entender que é por fé. Você não vai sentir aquele prazer de você orar. É por fé. Você entende na sua palavra que a oração em línguas, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, aquele que ora em línguas não fala a homem, mas senão a Deus, e é em espírito ora em... Então eu preciso me comunicar com o Pai, eu preciso falar com Deus. Então, eu comecei a ativar isso dentro de mim. Eu comecei a ser teimoso, sabe? Porque tem coisa na nossa fé que a gente tem que teimar, sabe? A gente tem que ser teimoso mesmo. E eu comecei a entrar 15, 20 minutinhos, mas, sabe, eu sentia alguma coisa, eu estava assim, já sentindo alguma coisa, sabe? Eu já estava começando a sentir uma paixão maior por Jesus. Porque a oração em línguas, ela é tão poderosa que ela te traz mais isso. Você começa a amar mais Jesus. Você começa a se entregar mais a Jesus. E ali, querido, a minha esposa, ela era batista, e eu orando em língua sozinho, orando 20, 15 minutinhos todos os dias, entrando nessa prática. Não, eu preciso buscar intimidade com o Espírito Santo. Querido, você que está vendo essa live, se você quer um ministério transformado, quer uma vida transformada pelo Espírito Santo, se você entrar nessa prática de oração em línguas, eu falo uma coisa,
você nunca mais será o mesmo. Daí, pastor, começou a ter essa mudança dentro de mim. Eu comecei a sentir essa mudança dentro de mim, aí eu fui mais aprofundado. Só que a minha esposa ainda não orava em línguas, minha esposa era batista, sabe? Aquela coisa bem tranquila, né? E o Espírito Santo, olha que interessante, eu vou te contar um testemunho bem rapidinho aqui, que quando eu comecei, eu estava no quarto, eu estava na sala orando em língua, minha esposa estava no quarto, e orando em língua, o Espírito Santo falou assim para mim assim, ela não era batizada no Espírito Santo. O Espírito Santo falou assim, vai lá no quarto, impõe as mãos sobre ela, porque ela vai liberar as línguas. Eu falei assim, é uma ordem, tamo junto, vamos lá. Meu amado, eu saí, minha esposa estava vendo até uma pregação na televisão, eu falei assim, amor, desliga a televisão um momentinho. Aí eu cheguei para ela assim, você tem vontade, você quer ser batizado com o Espírito Santo? Ela falou assim, eu quero. Você quer orar em línguas? Eu quero. Então, meu amado, eu botei as mãos sobre ela e liberei uma palavra falando assim, Senhor, a tua filha quer. Porque é um princípio, o pastor Marcelo, de Deus agir na nossa vida, é a gente querer, sabe? É a gente ter... Jesus tem que encontrar em nós fome e sede dele, da sua palavra, da sua presença, do Espírito Santo. É tudo que o Espírito Santo quer de nós, é que nós venhamos ter sede e fome dele. Pronto, já é um campo aberto para ele vir e trabalhar de uma forma sobrenatural. Meu amado, quando eu comecei a orar, a minha esposa começou mas foi aquela glória, sabe? Aquela unção que pousou sobre aquele quarto de uma forma tão sobrenatural. E eu entendi uma coisa, sabe, pastor? Que para a pessoa ser batizada no Espírito Santo, ela não precisa ter um ambiente religioso. Ela não precisa ter uma igreja especificamente. Vamos agora orar. Não, não, querido. Olha, se você ainda não ora em língua, se você não é batizado com o Espírito Santo vai te pegar na rua. O Espírito Santo vai te batizar você num carro. Você vai começar a orar em línguas no carro. E sabe, pastor, eu tinha uma mentalidade tão diferente. Quando eu comecei a praticar a oração em línguas, a minha mentalidade, eu entendi que ela começou a ter a mentalidade de Cristo. A gente começa a ter o entendimento de Cristo. A gente começa a perceber, a gente começa a ter o amor verdadeiramente de Cristo. Eu entendo porque o apóstolo Paulo fala para que nós possamos ter a mente de Cristo. Então, de fato, queridos, você que ainda não ora e você que ora, continua persistindo, porque a mente de Cristo vai começar a ser formada dentro de você, no seu espírito. Você vai pensar como Cristo, você vai agir como Cristo. E vai ser um bálsamo, sabe, no seu ministério, sabe? Porque o fogo, a gente sabe que ele vem do altar. O fogo é do altar. Então, um pastor incendiado, um pastor que ora em línguas, vai ser uma igreja que ora em línguas. Né? Então, é um entendimento, pastor, que foi assim... infelizmente, tem muitas pessoas que não entendem muito essa prática da oração em línguas. Ele tem uma dificuldade muito grande ainda, porque se nós estamos falando desse assunto, né, querido, é porque nós praticamos, porque nós temos a prática. Então, quando você fala muito de um assunto, é porque você pratica também muito aquela prática que você... Então, você acaba liberando aquilo que o Espírito começa a depositar no seu espírito através da oração em línguas. Então, amém. Foi assim, tem sido, na minha vida, em 2014, nós estamos em 2021, tem o quê? 7 anos que eu estou praticando orar em línguas e não quero parar de orar em línguas. Eu quero continuar a orar em línguas. Querido, se você está vendo essa live, se você parou de orar em línguas, querido, volta a orar. Volta a orar em línguas. Amém? Amém. Quer falar mais alguma coisa? Pode? Porque se deixar aqui eu vou embora, tá? Se deixar, vai embora, né? Não, vai embora. Entendeu? Então nós... Pode falar. Quando a gente
quando a gente recebeu esse encargo no nosso espírito de falar sobre o assunto e abordar o assunto da oração em línguas, é porque, na verdade, o inimigo do evangelho, eu costumo dizer que é a religiosidade. A religiosidade matou Jesus. E hoje em dia, a religiosidade tem matado Jesus dentro da gente. Verdade. E quando a gente fala sobre religiosidade, as pessoas pensam que a gente está falando de uma denominação, a gente está falando de uma doutrina, a gente está falando do tipo de igreja. E religiosidade é tudo aquilo que você faz no seu próprio entendimento. Salomão, ele disse, filho meu, não te estribe no teu próprio entendimento. E o que é o homem se estribar no seu próprio entendimento? É quando, o que é religião? A palavra religião quer dizer religar, religare. Significa quando o homem, ele quer se ligar a Deus a partir de si mesmo. Por mais que ele tenha a Bíblia aberta na sua mão, o entendimento que ele tem, um entendimento natural, é um entendimento que foi gerado na mente natural do homem. Paulo diz que o homem natural, ele não consegue entender, discernir as coisas do Espírito, lhe parecem loucura. Então, o objetivo da gente trazer o ensinamento sobre a vida do Espírito é para que a gente possa fundamentar o entendimento correto acerca desse princípio. Não, o senhor contou como foi a sua experiência, na live passada eu contei como foi um pouco da minha, como foi de algumas pessoas que a gente tem contato, e assim, a maior dificuldade das pessoas em entrar na prática, porque a oração em línguas é uma prática, Paulo disse assim, aquele que vive no Espírito, ande no Espírito. Então, andar no Espírito é um caminhar de fé, é um caminhar de prática de fé. A fé, ela é prática. Então, a oração em línguas é uma ferramenta de edificação pessoal, é uma prática espiritual que vai construindo uma fé que é a fé de Deus em mim, porque aleluia, eu costumo dizer que existe dois tipos de fé. Existe a fé natural, existe a fé espiritual. Existe a fé de Tomé e a fé de Abraão. Quando Jesus ele liberou uma palavra que cegou aquela figueira, porque Jesus ele desejou comer frutos daquela figueira e ela não tinha frutos, e Jesus disse, seque até a raiz. Então isso fala de algo na nossa vida que não está produzindo fruto. E Jesus libera uma palavra e aquela figueira ela seca. No outro dia os discípulos passam pelo mesmo lugar e eles percebem que a figueira secou. E ele diz, nossa, a figueira secou do jeito que ele falou. Então que fé é essa que eu falo e as coisas acontecem? Que fé é essa? Aí Jesus disse, tendes fé em Deus. Quando ele disse, tendes fé em Deus, ele estava dizendo assim, tenha fé do tipo de Deus. Kenneth Hagin fala sobre isso, sobre a gente ter a fé do tipo de Deus. Que fé é essa? A Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E disse Deus. Então Deus precisou falar para depois ele ver. E viu Deus que era bom. Então para Deus ver que era bom o que ele estava fazendo, primeiro ele precisou falar. E a Bíblia diz que quando você ouve, você recebe fé. Ouvir a palavra gera fé no seu coração. Só que essa fé que vem pelo ouvir, ela vem como uma semente. A palavra é semente. Então, quando ela vem dentro de nós, ela vem no formato de uma semente. Até que essa fé, ela se torne algo frutífero. Até que essa fé, ela saia de dentro do meu espírito. Porque o homem é espírito, ele é alma e ele é corpo. Então, a palavra é no espírito. Nosso relacionamento com Deus é no espírito. A Bíblia diz que Jesus disse, nosso espírito está pronto. O que quer dizer que ele está pronto? Quando a gente é nascido de novo das águas do batismo, nosso espírito é a natureza de Deus em nós. Então, por dentro, a gente é como Deus é. A gente recebeu a natureza de Deus dentro de nós. É o Espírito Santo se relacionando com o Espírito do homem. Porque, quando a gente fala Espírito, algumas pessoas pensam que é o Espírito Santo. A gente está falando do Espírito do homem. Deus, quando ele criou Adão, a Bíblia diz que ele formou Adão do pó da terra. Só que ele soprou o fôlego de vida e Adão se tornou alma vivente. Então, está aí a tricotomia. O homem é trino em uno. O homem é 3 em 1, assim como Deus é. Deus é Pai, Filho e Espírito, e o homem é Espírito, alma e corpo. Nós somos espirituais, somos seres espirituais, tendo uma experiência terrena. Porque a Bíblia diz que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Deus é Espírito, e ele nos tirou de dentro dele, ele formou no pó da terra. E quando ele soprou na narina de Adão, Adão se tornou alma vivente. Então, o Espírito é o que nos liga a Deus. Por isso que ele diz, adore a Deus em espírito. O nosso relacionamento com Deus deve ser em espírito. Então, o que é oração em línguas? Quando Deus fala, você recebe uma palavra no seu espírito. Só que a palavra está no espírito. Ela precisa romper com a sua alma e ela precisa romper com a sua carne. Esse é o processo de mortificação e frutificação. O grão de trigo caído na terra, se ele não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto.
O grão de trigo, quando ele caía na terra, ele tinha uma capa. O que frutificava era o que tinha dentro dele, era o glúten. Isso fala do Espírito. O Espírito está dentro de nós. Os frutos são do Espírito. Então, para que a gente tenha uma vida frutífera no Espírito, a gente precisa romper com a nossa mente e romper com a nossa carne. Então, a ferramenta que eu uso para isso é a oração em línguas. Por quê? Porque Paulo diz que quando eu oro em línguas, meu espírito ora bem. Se você ler Coríntios 14, onde Paulo ele fala sobre o princípio da oração em língua, ele fala, aquele que fala em línguas não fala a homens, mas a Deus. Então é uma linguagem que eu falo diretamente com Deus. É uma linguagem que não passa, não tem um intermediário, porque é o próprio Espírito Santo gerando as linguagens no meu espírito, mas eu preciso decidir orar e deixar fluir de dentro de mim. Jesus disse, aquele que beber da água que eu der, rios do Espírito fluirão do seu ventre. Então eu chamo de ligar a torneirinha, porque você vai ter de Deus o quanto você quer, o quanto você quer mergulhar em Deus. Então, quando você ora em línguas, na realidade você está orando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque de acordo com Romanos 8, 26, 27, eu costumo dizer que o pastor Célio diz que o capítulo da vida no Espírito é Romanos 8, porque ele começa dizendo, portanto agora nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas que anda segundo o Espírito. E depois ele vai ter que dizer como é que se anda no Espírito. Aí ele diz no versículo 26, no 14 ele diz assim, ó, porque os que são guiados pelo Espírito, esses são de fato os filhos de Deus. Então, filho ali, o que ele está falando ali, filho, na Bíblia tem duas palavras para filho. Tem huliós e tecnon. Tecnon é quando você nasce de novo. Você se torna um bebê espiritual. Até que você chegue à maturidade, é um processo. Filho aqui, que é guiado pelo Espírito, é filho maduro, é huliós. Então ele está dizendo que quem é guiado pelo Espírito está num nível de maturidade que o tecnon não está. Então, através dos princípios da palavra, ele foi ganhando maturidade. Por quê? Como o senhor falou, a mente de Cristo é revelada no meu espírito. Porque a Bíblia diz que a oração em língua é a oração que é a vontade de Deus para a nossa vida. Porque ele, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede. Ele quem? O Espírito Santo nos ajuda, nos assiste nas nossas fraquezas, nas nossas limitações. Então, para quem é a oração em língua? É para todo aquele que crê. Jesus disse, aquele que crê falará novas línguas. Então, Jesus falou que eu preciso orar em língua. E para eu orar em língua, eu tenho que crer. Então, é a decisão de fé. Paulo disse, aquele que fala em línguas. Mas se você ver lá na frente, ele diz, aquele que ora. Se eu orar, o meu espírito ora. Então, Paulo está falando de uma linguagem de oração. E quando eu coloco o meu espírito na mão do Espírito Santo para ele orar, porque eu não conheço a vontade de Deus. Paulo diz que a gente não sabe orar como convém, de acordo com a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus ainda é desconhecida para mim. Eu não conheço a vontade de Deus claramente. Ninguém conhece a vontade de Deus perfeitamente, a não ser o Espírito Santo. Paulo disse, ninguém conhece o Espírito de Deus, ninguém conhece a mente de Cristo, a não ser o Espírito que nele está. E ninguém conhece o homem, a não ser o Espírito que no homem está. Então, é um relacionamento do Espírito de Deus com o meu espírito, numa linguagem que é mistério. Que mistérios são esses? Os segredos de Deus começam a ser revelados e implantados no meu espírito, porque a oração em língua é um dom de revelação. Então, quando eu começo a orar em línguas, os segredos de Deus, a vontade de Deus, o plano perfeito de Deus começa a ser revelado no meu espírito. Paulo diz que até hoje, quando é lido Moisés, é lido com véu. E o que é o véu? É como a gente não consegue ver como verdadeiramente é. Então, precisa de uma revelação. Então, o que impede algumas pessoas de entrar nesse lugar é a religiosidade, é a mente cauterizada, porque a gente foi de alguns lugares onde a gente ouviu que não é assim, que não é dessa forma, que não tem essa finalidade, e tem pessoas que eu já vi, pastor, usar determinado tipo de versículo que Paulo usou para testificar que o ensino é real e verdadeiro, para justificar que não era. Por exemplo, 1 Coríntios 14, no versículo 17 a 18, Paulo diz assim, se não houver intérprete, ore consigo mesmo. Porque Paulo estava dizendo ali sobre variedade de língua. Paulo estava dizendo que quando eu falo na igreja, eu prefiro falar em português, em inglês, em espanhol, em francês, porque quem está ouvindo vai ser edificado. Porque se eu falar em línguas, a oração em línguas
é para edificação pessoal, não serve para o que está ouvindo. Então, por isso que Paulo diz, ore consigo mesmo. Quando eu comecei a orar em línguas, o pastor Leonardo Ribeiro, quando ele me ensinou a orar em línguas, eu fiquei muito contente, eu passei um momento na presença de Deus muito gostoso, muito maravilhoso. O primeiro dia, a primeira hora que eu passei a orar em línguas, e eu já queria levar esse ensinamento para os meus amigos. Eu estava num lugar onde tinha um monte de gente, a gente estava reunido ali buscando ao Senhor, e eu passei aquilo, a minha experiência, e todo mundo começou a falar em línguas. E a gente começou a falar em língua gritando, bem alto, achando que era dessa forma. E a gente muito alegre, a gente vamos fazer um áudio e mostrar para o pastor que a gente está orando em língua aqui, a gente conseguiu, a gente foi batizado com o Espírito Santo, e está maravilhoso aqui essa presença. E aí eu fiz um áudio. Eu gravei um áudio e todo mundo gritando, aquela gritaria, todo mundo falando em língua, uns 9 homens dentro de um quarto. Aí, de repente, ele escutou e começou a gravar um áudio. Disse, olha, ele vai responder, ele está ouvindo lá. Ó. Aí, daqui a pouco, ele respondeu, ele disse, Marcelo, muito bem, fico muito feliz, glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Só que o Espírito Santo, ele não é surdo, não precisa gritar. Por quê? David Robson disse que se você ficar gritando ou falar baixinho, a edificação é a mesma. A mesma. Então, se você ficar gritando, vai chegar um tempo que você não consegue mais, porque você vai ficar rouco, vai perder a voz, e é ruim para sua garganta. Então, quanto mais você falar baixinho, é melhor, porque você vai passar mais tempo na prática do que se você ficar gritando. É verdade. Então, Paulo estava dizendo ali, na realidade, a igreja de Corinto, Paulo está corrigindo a igreja de Corinto, dizendo, olha, vocês estão fazendo de forma equivocada. Porque se alguém entrar, um incrédulo entrar dentro da igreja de vocês, ele vai achar que vocês são loucos, porque vocês estão tudo gritando aí em línguas aí, e não é dessa forma. A ferramenta não foi dada para isso. Só que o movimento pentecostal, que algumas pessoas perguntam o que é que eu sou, eu digo, eu sou integral, né? Eu nem sou pentecostal, nem tradicional, eu não tenho um rótulo, eu sou do Espírito. E o Espírito é guiado, quem é guiado pelo Espírito é como o vento. Para onde o vento me levar, eu vou. Estou indo. Né? Amém. Então, Paulo está dizendo o seguinte, que quando você fala em línguas, você edifica a sua fé e a sua mente ela fica sem fruto. Porque a Bíblia diz que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Então, eu decido quanto eu quero orar em língua e de que forma. Algumas pessoas oram deitado, em pé, na igreja, andando, no ônibus, lavando prato, varrendo a casa, trabalhando. Por quê? Paulo disse que eu preciso orar hora após hora. Paulo diz, orando em todo o tempo no Espírito. Orai sem cessar. Paulo diz que a forma que eu me visto da armadura de Deus é orando em todo o tempo. Efésios 6, 10, ele diz, revestir de toda a armadura de Deus para que possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Como, Paulo, eu faço isso? Versículo 18, orando em todo o tempo no Espírito. Então, você precisa gastar tempo na prática da oração em línguas. Porque quanto mais você ora em língua, mais você edifica a sua fé. Judas 20 diz que quando você ora no Espírito, você edifica a fé santíssima. E o que é edificar? Edificar fala de uma construção. Porque Paulo diz que nós somos edifício de Cristo. Nós somos como se fosse um prédio. E a edificação é tijolinho por tijolinho. O reino de Deus começa a ser construído dentro de mim. Na realidade, a oração em línguas, ela constrói o caráter de Cristo em mim. Aleluia, é verdade. Ou seja, aquela palavra que eu recebi, quando eu oro em línguas, essa palavra começa a criar forma dentro de mim. Ela começa a criar um rosto, que é o rosto de Cristo Jesus. Então, oração em línguas é algo que não é para pessoas espirituais, é para todo aquele que crê. Porque muitas pessoas acham que as manifestações que aconteceram em Atos dos Apóstolos, por exemplo, o dia de Pentecoste, aquilo que aconteceu em Pentecoste só aconteceu naquele dia. Você não vai ver outras manifestações igual aconteceu no dia de Pentecoste. Você vê que Pedro, ele chega na casa de Cornélio e ele começa a ensinar a palavra. E quando ele está ensinando ainda, Pedro não colocou a mão na cabeça de Cornélio, ele não disse fala em línguas, ele não disse você vai ser batizado agora, ele só pregou a palavra. Enquanto ele está pregando, o Espírito Santo envolveu Cornélio de uma forma que ele começou a falar em línguas. Aí Pedro viu que um gentio tinha recebido o Espírito Santo, o dom do Espírito, e estava falando em línguas, e ele batizou Cornélio e toda a sua casa. Então é para todo aquele que crê, é para todo aquele que deseja ter uma fé real, uma fé que opera milagre, uma fé que ela é fundamentada, porque edificar é fundamentar, é ter uma fé fundamentada na rocha,
que é Cristo Jesus. É ter uma fé inabalável. Se você começar a praticar a partir de hoje esse princípio, você vai ver que você vai construir um nível de fé que nada mais vai te abalar. As circunstâncias não te abalam. Você vai andar sobre as águas. Vai lá, pastor. Se deixar... Oh. Rapaz, eu tô bebendo aqui. Eu tô bebendo. Glória a Deus, meu amado. E a gente vê uma pessoa tão de Deus, que é o apóstolo Paulo, que ele passa para a gente essa chave que está lá em 1 Coríntios capítulo 14, 18, que diz: dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Então imagina, o apóstolo Paulo, né, é o autor de praticamente quase do Novo Testamento, ele praticando essa chave, praticando oração em línguas. Eu creio, de uma cidade a outra, de um lugar ao outro, as suas viagens missionárias, aquele homem ele orava em todo o tempo, orando em línguas, sabe? Então, querido, tem coisas que a gente tem que prestar mais atenção naquilo que a palavra de Deus nos fala. Então o apóstolo Paulo, ele praticava, mas olha as revelações que ele teve. Agora, você que está orando em língua, você que quer começar hoje a orar em línguas, queridos, não observa os resultados. Ah, pastor, eu tenho no nosso canal que a gente fala sobre oração em línguas, muitas pessoas falam assim: pastor, eu vou estar orando em línguas, e eu quero já orar, eu quero já curar os enfermos. Eu falei, gente, o objetivo da oração em línguas é uma edificação, é construir o homem espiritual, porque nós não somos isso aqui, queridos. Nós não somos essa carcaça. Nós somos espírito, como diz aí o reverendo Kenneth Reagan, né? Que ele fala que nós somos espírito, nós temos uma alma e habitamos num corpo. Então nós não somos essa carcaça. Essa carcaça aqui é somente um passaporte, querido. Mas o que você é aquilo que você é no seu espírito. É essa edificação. Porque quando Adão, querido, você falou muito bem, quando Adão ele peca, quando Adão ele sai dos princípios que Deus tinha para ele, porque o Adão, ele era 100% espiritual no jardim. Ele via Deus, ele conversava com Deus. Naquele momento que Adão, ele rompe, né, essa ligação, essa comunicação com Deus, o seu espírito, ele morre. Né? Ele acaba morrendo. E ali se perde a conexão entre Deus e o nosso espírito. Né? Então, Jesus ele veio para trazer, para nos vivificar diante de Deus. Jesus nos veio para nos mostrar, falando assim: olha, você pode também falar com o Pai. Você também pode se relacionar com o Pai. Jesus ele simplesmente veio na Terra para mostrar quem? Para mostrar o amor do Pai. Ele falava assim: olha, eu não vim pela minha vontade, eu vim porque o Pai me enviou. Eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do Pai. Então, essa conexão, né? Por isso que o aceitar Jesus, ele nos liberta, sabe, o pastor? O aceitar Jesus, eu aceito a Jesus, sabe? E o Espírito Santo vem morar no seu espírito, e ali você começa uma nova criatura. Então, quando você começa a praticar oração em línguas, foi o que você falou, você foi muito... É como os tijolinhos que ali é colocado. O tijolinho que ali são colocados. Só que, queridos, porque muitas pessoas, às vezes, ficam muito ansiosas. Querido, toda construção ela tem o seu tempo. Toda construção ela tem o seu tempo. O tempo da edificação. Então, como a palavra de Deus fala que nós somos um edifício de Deus, o pastor Marcelo, você que está vendo essa live, nós somos um prédio espiritual sendo construído. Como eu consigo construir? Orando em outras línguas. Tem outras práticas espirituais para a gente deixar mais para frente. Pode falar. É interessante isso porque a gente precisa entender os propósitos de Deus nas atitudes de Deus. Por quê? O Antigo Testamento, ele é uma sombra do Novo Testamento. O Antigo Testamento aponta para o que viria a acontecer na Nova Aliança. No Antigo Testamento, Moisés ele prefigura Jesus Cristo. O povo que está escravizado no Egito fala da minha vida, fala da sua vida, de quando a gente estava
no mundo, sem Cristo, sem paz, sem salvação. Quando o Senhor falou que depois que Adão pecou, porque Adão é o primeiro homem e Adão é o modelo. Adão não conhecia morte, tristeza, Adão não conhecia perdas, Adão vivia num lugar de delícias. Era tudo perfeito no lugar onde Adão estava. Só que para Adão andar nesse lugar, ele estava debaixo de uma palavra. Porque Deus governa tudo debaixo de uma palavra. A autoridade de Deus está na palavra. Então, quando Adão ele caiu desse lugar, a Bíblia diz que é como se fosse assim. Adão era forma. Então a forma ficou defeituosa. E todos aqueles que nascem depois de Adão, nascem com pecado de fábrica, nascem com defeito de fábrica. E esse pecado, a Bíblia diz que ele nos afasta de Deus. Porque lá em Isaías 59 diz que o pecado faz divisão de nós para com o nosso Deus. E a Bíblia diz que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. E a Bíblia diz que o nosso pecado faz divisão de nós para com Deus. Então, quando o homem nasce de novo, Jesus disse assim, ó, todos, quanto o recebeu, deu-lhes o direito de se tornarem filho de Deus. A vontade de Deus é nos fazer filhos. Só que a vontade de Deus é nos fazer filhos para que possamos gerar filhos. Jesus, ele era unigênito e se tornou primogênito. Ele era o único que se tornou o primeiro para que nós possamos dar continuidade. Porque o que é o evangelho? É um pai que se relaciona com seu filho na construção de uma família. E todos aqueles que nascem entram na família de Deus, onde Deus é um pai e a gente agora também se torna filho. Só que a Bíblia diz ali, ó, todos quanto receberam, deles o direito de se tornar filho de Deus. A palavra filho ali é teknon, fala de ser bebê espiritual. Quando você nasce de novo, você é um bebê espiritual. Uma criança. Lá em Gálatas capítulo 4 diz que enquanto o herdeiro é menor, nada difere de um escravo, mesmo que seja dono de tudo. Paulo está dizendo que quando a gente nasceu de novo, a gente se tornou herdeiro de Deus, herdeiro com Cristo. Então, tudo que Jesus conquistou para nós naquela cruz está num lugar. Ele diz que Deus nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Então, tudo que eu preciso está no reino do Espírito. E eu nasci do Espírito. Então, eu tenho direito a tudo aquilo que é do meu Pai, que Jesus comprou para mim. É meu. Amém. Só que se eu não tiver maturidade para receber, para herdar aquilo que é meu, eu vou transformar em maldição aquilo que deveria ser bênção. O filho pródigo. O problema do filho pródigo é não ter maturidade para tomar posse da herança. Então, ele matou o pai dele no coração dele. Porque herança de pai vivo é maldição. Então, ele tinha uma herança, mas ele não tinha o tempo. Ele não esperou o tempo determinado pelo pai. Aí Gálatas diz que enquanto o tempo do pai, da maturidade, não chega, a Bíblia diz que a gente tem que ficar diante de tutores e cuidadores. Aios são pessoas que vão nos ensinar a amadurecer a nossa fé, para que eu tenha uma fé madura, para que eu me torne um hulios. E o que é um hulios? É um filho maduro. Todos que são guiados pelo Espírito, esses são de fato filhos de Deus. Veja que coisa interessante. A Bíblia diz que existem dois filhos. Todos quanto recebeu, deu-lhes o direito de ser filho. Aqui é um filho. E todos que é guiado pelo Espírito, esse é de fato filho de Deus. Então quem é de fato filho de Deus? Ele diz que quem recebe Jesus é filho, mas quem é guiado também é filho. São dois filhos, só que um aqui é imaturo e outro aqui é maduro. Tem um versículo na palavra que diz assim, ó, a terra aguarda ansiosa pela manifestação dos filhos. Só que filho ali também é ruliós. Então não é qualquer tipo de filho. É um filho que atingiu um nível de maturidade espiritual, aonde ele tem o caráter de Cristo, ele tem a revelação do reino dentro dele, e agora ele pode manifestar o reino de Deus. Então esse processo de maturidade é um processo de mortificação. Ou seja, Moisés vai lá no Egito, ele liberta o povo. Só que a vontade de Deus não é só libertar, não é só que você aceite Jesus, não é simplesmente tirar você da droga, tirar você do álcool, tirar você do mundo e botar você dentro da igreja. Não, a vontade de Deus é que você acesse um lugar que é a terra da promessa, que é a terra prometida, que é a vida no Espírito, onde milagres acontecem, onde a glória de Deus se manifesta. Por quê? Ele tira o povo do Egito, mas não tirou dizendo, eu vou só tirar você do Egito. Eu tenho uma terra para vocês habitar, que é a terra de Canaã, terra da promessa. Só que para chegar em Canaã, tinha um processo que era o deserto. E no deserto era o tempo que Deus se revela para o povo. Só que o que acontece? O povo não quis a graça de Deus. Por que a graça de Deus? Porque a gente não merece, mas Deus ele deseja se relacionar conosco. Então ele foi lá e disse a Moisés, junta o povo amanhã no pé do monte que eu vou descer e vou habitar no meio de vocês. Só que quando foi no outro dia, quando teve aquelas manifestações, terremoto, fumaça, uma buzina, o povo ficou com medo e disse, fala tu, Moisés, para que nós não morramos. Por quê? Porque a glória de Deus é como espelho.
Quando você vê a glória de Deus, na realidade, reflete quem você é. Então você vê a sua pecaminosidade, você vê a sua miserabilidade. Então, quando você ora em línguas, você está ali mergulhado na glória de Deus, a oração em línguas começa a revelar as suas deformidades, começa a revelar os seus defeitos, começa a revelar o verdadeiro você. Porque, na realidade, a oração em língua é um dom de revelação. Deus é como se a gente fosse um prédio que ele está falido, um prédio que ele está em ruína, um prédio que está inacabado. E Deus ele não quer dar uma melhorada na gente. Deus ele quer construir um novo você. Então ele precisa desconstruir para depois construir. Então quando você ora em língua, os primeiros tempos, os primeiros dias da oração em língua, os primeiros meses, ela começa a desconstruir tudo aquilo que você criou no sua mente, no seu natural. Por quê? Tem muita coisa que o homem faz em nome de Deus, para Deus e por Deus, que não é da vontade de Deus, por mais que aparente ser de Deus. Por exemplo, a Torre de Babel. A Torre de Babel, a Bíblia diz que eles criaram com o objetivo de chegar até o céu, de chegar até Deus. Mas qual era o motivo? O que motivou eles a fazerem a Torre de Babel? Quem criou a Torre de Babel foi Nirode. Nirode é o construtor da Babilônia e começou em Babel. E lá na Babilônia fala do espírito opressor, fala do espírito de religiosidade. Então, é quando o homem começa a andar no seu natural. Babilônia fala disso. Ele diz, do Egito Deus te tira. Da Babilônia ele diz, sai dela, povo meu. Então o cara, ele sai do Egito, ele sai do mundo, mas ele agora vai ser escravo de uma religião. Ele vai ser oprimido pela religião. Ele fica limitado ao relacionamento de Deus, a um templo, a uma doutrina. E na realidade, no espírito, a liberdade. Só que, se eu não for maduro para entender a liberdade, eu pego a liberdade e faço ela de libertinagem. Então, o objetivo da oração em língua é amadurecer a gente, é edificar a nossa fé. Por quê? Paulo diz que a igreja de Corinto tinha todos os dons, mas eles eram meninos, eles eram carnais. Por quê? Porque o seu caráter não é medido pelo dom que você tem, mas pelos frutos que a gente dá. Só que para frutificar, já está dizendo, é fruto. Se é fruto, não sou eu que digo o tempo que o fruto dá. O fruto é um processo. Então, o que a gente precisa entender, que a oração em línguas, na realidade, quer nos levar de um lugar de maturidade. Porque Paulo diz que quando eu oro em línguas, o Espírito Santo, ele nos assiste, ele nos ajuda, ele nos auxilia nas nossas fraquezas. O ministério de Jesus começou na terra, quando ele foi batizado por João Batista, mas não terminou na cruz. Muitas pessoas acham que o ministério de Jesus terminou na cruz. Não, o ministério de Jesus era enviar o Espírito Santo para nós. Eu costumo perguntar às pessoas, qual é mais importante? A salvação ou o Espírito Santo? É uma pergunta difícil de responder. É verdade. Algumas pessoas dizem que é a salvação. Mas sem o Espírito Santo, você perde a salvação. Porque o Espírito Santo tem uma finalidade na nossa vida. Ele nos guia a toda a verdade. O Espírito Santo, ele trabalha de acordo com a palavra. Ele não falará de si mesmo, mas falará daquilo que viu e ouviu. E o Espírito Santo vai te ajudar nas tuas fraquezas. Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu enviar outro Consolador. A palavra outro ali é igual a. Então o Espírito Santo é igual a Jesus, só que morando dentro de mim agora. Porque no Antigo Testamento o Espírito Santo vinha sobre, mas ele não morava dentro. Então eu passei agora a ser casa de Deus. Eu passei a ser edifício de Deus. Só que eu ainda sou um bebê espiritual. Por quê? Porque eu nasci de novo, mas eu ainda estou no leite espiritual. E o apóstolo Pedro disse que eu desejo o leite espiritual. O leite espiritual é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela gera maturidade em mim, mas de acordo com a revelação da palavra. Senão é só letra. Porque tem muitas pessoas que se embriagam com a letra e vai viver uma religião. Se não tiver a revelação do Espírito Santo, você não consegue entender a vontade de Deus. A vontade de Deus é 3. Ela é boa, agradável e perfeita. Então, para eu chegar na perfeita vontade de Deus, é um processo. Ele é caminho, verdade e vida. Ele é Pai, Filho, Espírito Santo. Existe o primeiro céu, o segundo céu e o terceiro céu. Existia o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. E existia espírito, alma e corpo. Na realidade, é corpo, alma e espírito. Então isso fala de níveis de maturidade, isso fala de níveis de intimidade, isso fala de níveis de mortificação, fala de níveis de quando eu sou mergulhado na revelação, porque Paulo diz que ele teve revelação que ninguém teve. Paulo escreveu mais da metade do Novo Testamento e Paulo explica como isso aconteceu. Paulo, ele foi aluno de Gamaliel. Ele aprendeu tudo aos pés de Gamaliel. Só que Paulo aprendeu não serviu para transformar a vida dele. Porque tudo que Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel fez ele matar crente,
fez ele matar cristãos. Então a letra mata, mas o Espírito vivifica. Paulo não tinha revelação da letra, da palavra, ele só tinha letra. Só que Paulo teve um encontro com Jesus. Quando Paulo tem um encontro com Jesus, a Bíblia diz que Ananias vai e ora por ele, e ele é cheio do Espírito Santo, ele começa a falar em línguas. Depois desse processo, Paulo foi para o deserto da Arábia, e ele passa 11 anos desconstruindo o judaísmo que existia dentro dele, e tendo a revelação do evangelho da graça de Deus. Então Paulo precisou tirar dele tudo aquilo que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, o ministério da letra. Quando o ministério da letra chegou na terra, matou 3.000 pessoas, porque lá no monte, quando Moisés recebeu as tábuas do mandamento, o que foi que aconteceu? Quando Moisés viu que o povo estava adorando bezerro, Moisés ele jogou as tábuas no chão, abriu a terra, e 3.000 pessoas foram mortas. Mas no dia que o Espírito Santo desceu na terra, e todos começaram a falar em língua, teve 3.000 batismos, teve 3.000 salvação, porque Aleluia. O ministério da letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, eu preciso ter esse tipo de revelação. Eu preciso sair do lugar de rasura. Jesus não só quer que eu seja liberto do Egito, ele quer me levar para Canaã, ele quer me levar para um lugar de maturidade, um lugar onde as coisas verdadeiramente acontecem, onde eu sou guiado pelo Espírito Santo. Então, esse lugar de maturidade, na realidade, acontece quando eu me entrego aos princípios da palavra e tenho um relacionamento com... O que é a oração em língua? A oração em língua é um relacionamento do Espírito Santo na linguagem dele. Porque no dia que o Espírito Santo ele veio na terra, ele trouxe uma linguagem. E que linguagem foi essa? Todos falaram línguas. Se você ler Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que todos aqueles que foram cheios do Espírito Santo, eles falaram em línguas. A Bíblia diz que Paulo está andando lá em Filipe, e ele se encontra com alguns discípulos de Jesus. E ele disse, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ele disse, a gente nem ouviu falar do Espírito Santo, então pode ser que você seja salvo por Jesus e não tenha o nível de revelação que a palavra quer que você tenha. E você tem um nível de intimidade com o Espírito Santo. Você foi salvo. Só que quando você é salvo, você é introduzido no reino. Então você precisa aprender Aleluia. A andar nesse reino. Todo reino existe uma constituição. Todo reino tem um rei e nós somos súditos desse reino. Então, Paulo disse que eles precisavam receber o Espírito Santo. Aí Paulo ora e eles recebem o Espírito Santo. Só que existe um homem que viu isso. Teve um cara que viu. Ele desejou isso. E ele disse, vou comprar. Vou comprar. Então, o dom de línguas, o batismo no Espírito Santo não tem preço. É pela fé. Você precisa crer. Quando eu desejei falar em línguas, eu achava que eu ia para um culto, e eu dizia, eu vou ficar aqui falando glória, 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 aleluia, até eu ser cheio. No tranco, né? No e acontecia que eu saía do culto pior do que eu entrei. Porque não acontecia. Porque se eu quero falar em línguas, por que eu estou falando glória a Deus e aleluia? Não tem lógica. Eu preciso crer. Jesus disse, aquele que crê, fala. Quando o Espírito Santo veio morar dentro de você, querido, ele trouxe todos os dons. Então está dentro de você. Paulo disse, buscai todos os dons com zelo. Aí sabe o que o cara vai fazer? O cara faz um curso de teologia, o cara vai para um coach, o camarada ele vai assistir um ativador, um pregador que vai ativar. Nada que tem aqui fora vai conseguir ativar algo que está aqui dentro. A não ser uma decisão minha. Eu preciso decidir. Eu preciso dizer, Espírito Santo, você deseja isso mais do que eu. Porque é um nível de edificação que eu preciso ter. E a palavra diz que você está aqui para me ajudar nas minhas fraquezas. Então, Espírito Santo, ore por mim. Amém. Ele não veio para os fracos. Ele não veio para os fortes. Mas ele veio para os fracos. Ele veio para mim, ele veio para a sua vida. E quando você fala de as pessoas buscar uma teologia, buscar isso, queridos, se você entrar no seu quarto, fechar a porta, como está lá em Mateus capítulo 6, e você começar a orar em línguas, querido, eu falo para você, ali você entrou na sala do Espírito Santo. Ali isso, você David Hobbs diz, né? O David Hobbs fala aí, você entra na sala do Espírito Santo. Ali ele vai ser o seu professor. Ali ele vai te falar tudo. E olha, quando você falou aí que a oração em línguas, ela nos mostra para nós, é como um espelho, tá, querido? Você que está orando em línguas, você que vai começar, que eu creio que você não ora, você vai começar hoje, vai começar a mergulhar na oração em línguas. A oração em línguas, ela vai te fazer assim, é como um espelho, sabe? Ela vai te mostrar você por dentro. E olha, quando a gente se olha por dentro, meu Deus. Pastor, tem uma pergunta aqui. Nossa. Tem uma pergunta aqui.
Fala, vamos mandar. Começou as perguntas, tá? É possível interceder através da oração em línguas ou intercessão? Quer responder ou quer que eu responda? Pode mandar, pode falar aí. Então, dentro do falar em línguas, Paulo escreveu em 1 Coríntios 14 que existe 4 manifestações do falar em línguas. Existem sinais para os incrédulos, existe variedade de línguas, interpretação de línguas e oração em línguas. Variedade de língua é quando alguém se levanta na congregação e começa a falar em línguas. Aí é necessário que tenha uma interpretação, porque quando alguém se levanta na igreja e fala em línguas, aquela pessoa está sendo boca de Deus ali, aquela pessoa tem uma mensagem para o corpo, para a igreja, é para todos que estão ali, então tem que ter a necessidade de uma interpretação. Isso aí é variedade de línguas. Isso aconteceu em Pentecostes. No dia de Pentecostes aconteceu às 4. Teve sinais para os incrédulos. Ou seja, o que é sinal para os incrédulos? Vamos dizer que eu estou aqui com o pastor Robson aqui agora, e tem alguém assim nessa live lá no Japão, e ele não entende português. E de repente o Espírito Santo me impulsiona a falar em língua. Eu começo aqui, chore, andaraba, chore, cantaraba, su, derebaraba, chore. E a pessoa lá, ela escuta japonês. E Jesus ganha a alma daquela pessoa. Aconteceu isso em Atos dos Apóstolos. O milagre aí não está no falar. Eu só falei em línguas. O cara lá foi que ouviu na linguagem dele. Isso chama-se sinais para os incrédulos e variedade de línguas. Variedade de língua também possa ser, que eu estou aqui, ó. É a mesma situação. Tem um cara aqui, inglês, que ele está do meu lado aqui, e ele não entende português, mas ele está aqui do meu lado. E eu começo aqui, ó. Chore, canta, araba, sudere, baraba, chore, anda, araba. E ele começa, e eu estou falando em línguas, e daqui a pouco, do nada, eu começo a falar inglês. Isso aí. Eu já vi isso acontecer. Isso eu estava num culto e tinha um cara lá que era da tribo, se eu não me engano, era Tupi-Guarani, não sei qual era, uma tribo indígena. E a gente estava no culto lá e de repente o camarada começou a falar Tupi-Guarani. Só que ninguém estava entendendo o que ele estava falando. Eu sei que ele estava falando em línguas. Só que o índio entendeu tudo. Ele entendeu a mensagem do evangelho, ele foi salvo, ele foi ganho para Jesus. Isso aconteceu em Atos dos Apóstolos. Não estou fugindo da pergunta, tá? Então, são duas coisas. Outra coisa é oração em línguas. Oração em língua é uma ferramenta de edificação para minha edificação pessoal. Eu decido orar no meu quarto, na minha casa, no meio da rua, para mim. Não tem nada a ver com culto, com igreja, não tem nada a ver. Só que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E tem uma linguagem de intercessão, sim. Só que as 3 que eu falei, você não controla. Quem controla é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Só para a oração em línguas eu controlo. Eu decido. Paulo disse assim, ó, se eu orar, o meu Espírito ora. Se eu, então eu tenho que decidir. O Espírito Santo, ele é educado. Ele não vai entrar dentro de mim e usar a minha boca. Eu tenho que liberar isso. Eu pego o meu livre-arbítrio que ele me deu e diz, Espírito Santo, ora por mim agora. Tem um louvor que a maioria das pessoas canta e não sabe que está falando de oração em língua. Espírito Santo, ore por mim. Aquilo ali é oração em línguas que ela está falando. É verdade. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso falar, mas não consigo. Porque quando você ora em língua, você pensa que está dizendo assim, ó. Vou orar agora para Deus me dar um carro. Show, carabadaba, sodele, balai até irimanai assé. E você pensa que está orando, Deus me dá um carro, Deus me dá um carro. Mas na realidade Deus está dizendo, deixe de ser orgulhoso, seja mais humilde, seja mais manso, tenha mais amor, me busque mais. É verdade. Né? É oração verdade, em língua faz isso. Então, sobre a oração em línguas com intercessão, já aconteceu comigo. E eu estou aqui orando, eu estou no meu período de oração. Eu estava orando em línguas e de repente veio uma pessoa na minha mente. Eu não conheço a vontade de Deus para a vida daquela pessoa. Por exemplo, vamos supor que o cara está desempregado e eu vou orar a Deus para Deus abrir uma porta de emprego. Mas a vontade de Deus não é abrir a porta de emprego. É aproveitar que ele está desempregado e enviar ele para um país pregar na palavra. E eu vou dizer, Deus, abre a porta de emprego. Não está dentro da vontade de Deus para a vida dele. Deus não vai fazer. Então, eu estava uma vez orando e veio uma pessoa na minha mente. Te cortando. Aí por isso que a oração em línguas ela se torna perfeita. Porque você não está orando em línguas, não da sua vontade, mas é da vontade que o Espírito Santo intercede a Deus. Por isso que a gente ora em línguas, e a gente, foi o que você falou, vou orar por um carro, vou orar por... Não, querido. A oração em línguas, ela está te pegando por dentro, você não está vendo. Ela está desconstruindo, está tirando tudo que é ruim dentro de você, sabe?
Querido, eu achava que era ruim, tá? Ô, meu amor, beijo. Ó, eu achava que era ruim por dentro, mas olha, quando eu comecei a orar em língua e quando veio a desconstrução, meu Deus, eu vi coisa horrível, coisa terrível. Agora, o que você está falando sobre essa pergunta aí, já aconteceu comigo de orar em línguas e eu começar como é que se diz? A orar em línguas intercessórias, sabe? Porque você começa a orar em línguas intercessórias, você começa a chorar. Às vezes você está orando, você não sabe para quem. Às vezes você está orando por um país. Você está orando, às vezes, por uma África. Você está orando, sabe? Só que, no caso dessa oração intercessória em línguas, você também não controla. O Espírito Santo, ele vem e toma você para usar a sua boca, para usar o seu corpo, para usar você como canal de oração intercessória pela vida daquela pessoa. É isso aí. Manda mais perguntas aí, gente. Ele te leva, sabe? Ele te direciona. Rapaz, por isso que isso é violento. Agora, querido, uma coisa também, pastor, que como a gente está falando aqui, que a oração em línguas é por fé e é de fé, mas uma coisa, querido, que você ora em línguas, você que vai começar a orar em línguas, uma coisa que você precisa ter em você, chama-se disciplina. Disciplina. Amém. Se você não tiver disciplina, meu amado, a carne vai prevalecer. A alma... Tem outra pergunta. Pode falar, manda aí. É que tem muita coisa. O Espírito da gente vai jorrando aqui, vai liberando. A gente vai ter que fazer outra live outro dia. Como começar a orar em línguas? Uma pessoa perguntou. Como começar a orar em línguas? Eu quero começar a orar em línguas. Tem muitas pessoas nessa live que eu acredito que ainda não entraram na prática da oração em língua. Tem muitas pessoas que são batizadas pelo Espírito Santo. E as pessoas acham que o falar em línguas é só uma testificação que eu fui batizado e pronto. Eu falei naquele dia e às vezes no culto, de vez em quando eu sinto um arrepio, quando eu sinto um movimento gostoso do Espírito, aí eu falo. Mas a gente está falando de oração em línguas para edificação pessoal. Então eu quero começar a orar agora, pastor. O que é que eu faço? Ora, abre a tua boca. É por fé. É por fé, querido. O apóstolo Paulo fala, eu não ando por vício, mas eu ando por fé. Se você agora, você que está vendo essa live, se você crê, porque a Bíblia fala que aqueles que crê falarão novas línguas, se você crê, é para todo mundo, então o que Jesus falou é para todo mundo, não tem exceção de pessoas, não. Mas se você crê agora que você vai orar em línguas, eu falo para você, é só você abrir a tua boca aí e você liberar aquilo que já está no seu espírito. Porque a oração em línguas, meu querido, ela não vai chegar, não, querido. A oração em línguas já está no seu espírito. É só você, eu não preciso fazer força. Eu só preciso crer. Eu só preciso confiar naquilo que a palavra de Deus diz, querido. Naquilo que a palavra de Deus é para a sua vida. Isso aqui, querido, ela tem que fazer parte da sua vida. Isso aqui é o que você tem que andar sobre isso aqui. Isso aqui é o que você precisa confiar. Então, se a Bíblia fala que aqueles que creem falarão novas línguas, então, meu amado, eu vou liberar e eu vou orar em línguas. Então, que você possa crer. Libera a línguas, libera aquilo que já está no seu espírito. Amém. Outra pergunta. Uma pessoa perguntou aqui, como aperfeiçoar o dom de línguas? Veja só, o Espírito dentro de nós, ele é perfeito como Deus é. O Espírito dentro de nós é o Espírito de Deus em nós, é a natureza de Deus em nós. A Bíblia diz que recebeste o Espírito da promessa quando creste. Efésios 1,13. Quando você creu no Evangelho, quem te convenceu foi o Espírito Santo. Quando você nasceu das águas do batismo, você nasceu de novo. Quando você nasceu de novo, Jesus disse assim, ó, o Espírito paira sobre as águas. Jesus disse a Nicodemo, nasça da água e do Espírito. Quando Jesus saiu da água do batismo, o Espírito Santo veio e entrou dentro de Jesus. Então, o que acontece é, você recebe o Espírito Santo quando você nasce das águas do batismo. Só que esse Espírito dentro de você, o seu Espírito, Paulo disse que nós estávamos mortos em pecados e delitos. Então, todo homem tem um Espírito que clama dentro dele, Abba Pai. Só que esse Espírito está mortificado até o dia que você nasce de novo. É como se o Espírito estivesse dentro de você apagado. Quando você nasce de novo, esse Espírito ele é ativado. Só que ele é como se fosse um bebê espiritual. E à medida que você vai nas práticas espirituais, ele vai crescendo, certo? Vai crescendo. Só que o que acontece é o seguinte.
O Espírito Santo veio morar dentro de você e ele veio completo, perfeitinho, com todos os dons, do jeito que ele é. Ele é a plenitude dos tempos. Então, quando o Espírito Santo veio morar dentro de você, ele veio perfeito. Só que a nossa luta, o que é vida no Espírito? Vida no Espírito é sujeitar a sua alma ao governo do Espírito. Porque nós somos controlados pela nossa alma, que é a nossa mente. Razões, emoções e sentimentos. São os nossos desejos. Quem é guiado pelo Espírito. Por isso que Paulo disse assim. Por isso que Paulo diz assim, ó. Aquele que anda Espírito não cumpre a concupiscência da carne, porque é guiado pelo Espírito. Só que esse guiar do Espírito é um processo. Esse é um processo de edificação. A oração em língua você não aperfeiçoa, ela já é perfeita. Só que, como eu falei, quando você nasce de novo, eu falo um pouco rápido, porque a live é curta. Então, quando você nasce de novo, o seu espírito ele é um bebê espiritual. Você já percebeu quando uma criança nasce? Ela começa falando já tudo. Ela começa balbuciando algumas palavras. A minha filha, a Emily, está aqui correndo para lá e para cá. Quando a Emily nasceu, depois de um tempo ela só ficava assim, ó. Ungu, 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 ungu. Eu sabia, escute isso. Eu sabia que ela queria se relacionar com alguém. Ela estava querendo liberar alguma palavra para mim. Ela queria falar alguma coisa. Só que ela não tinha o diálogo completo. Mas existia um desejo. Deus recebe mais o desejo do seu coração do que a própria performance. Não tem a ver com a performance. Ó, o pastor Célio, quando ele ensina as pessoas a orar em língua, ele ensina assim, ó. Ele batiza e na mesma hora diz, fala em língua agora. Você recebeu o Espírito Santo, fala em língua agora. Aí o cara fala, eu oro como? Começa assim, ó. Lá, 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 lá. Algumas pessoas se escandalizam. Por quê? Porque quando eu vou para a igreja, eu escuto o cara falar lá, choreanda, arabaçu. O outro fala, derebe, asture. O outro... Então, você quer imitar a oração do outro. Só que Deus, ele te dá uma linguagem no seu espírito. Então, quando você começa a falar em línguas, você começa com uma palavrinha. Deixa eu trazer uma revelação que talvez você não entenda. Daniel, ele teve que gerar uma tradução de 4 palavrinhas. Mené, mené, tekel e facim. Eram 4 palavrinhas que quando gerou a tradução, a revelação daquilo, era algo muito grandioso. Um minuto que você ora em línguas, você está orando o seu futuro. Você está orando coisas grandiosas lá na frente. Porque oração em língua é um dom de edificação, mas é orar o seu futuro. É edificação para algo lá na frente. É Deus te empurrando por cento da vontade de Deus. Então, oração em língua começa assim, começa com lá, 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 lá. Porque a fé não tem a ver com o que sai da sua boca. Tem a ver com a fé que você deposita. O problema das pessoas é querer entender como se dá um dom que se recebe pela fé. Você recebe pela fé, você diz, eu vou orar a língua agora e vou começar assim. Eu, quando comecei, eu cheguei para o meu pastor e disse, pastor, um dia eu estava numa vigília e veio uma palavra. Ele disse, que palavra foi? Eu disse, chora e canta. Aí ele começou a dizer, pronto, comece com ela, você tem fé. Por quê? Ou você acredita no que a Bíblia diz, ou você não acredita. Se a Bíblia diz que quando eu oro em línguas eu estou edificando a minha fé, eu estou edificando. Mesmo sem sentir nada, mesmo se as pessoas disserem que não é, mas a Bíblia diz e pronto. E não tem a ver com sentimentos, tem a ver com fé. Então eu fico, chore, canta, chore, canta. Eu comecei assim, chore, canta, chore, canta, chore, canta. Porque eu acreditava que aquilo era eu edificando a minha fé. E eu precisava muito orar em línguas. Eu era drogado, eu passei 10 anos da minha vida fumando pedra. E eu precisava me libertar. Eu precisava conhecer Jesus a um nível que eu não conhecia. Porque conhecereis a verdade liberta. A verdade é Jesus. Eu precisava conhecer Jesus num nível onde as minhas emoções e sensações não iam atrapalhar. Então eu comecei chore, canta, chore, canta. Só que daí eu me rendi a isso. E foi vindo outras palavras. E hoje eu não sei nem como é que eu oro, mas eu só começo e de repente vem outro diálogo, vem outro dialeto, que eu não sei. O pastor da nossa igreja aqui, ele se retirou já, mas ele estava aqui na live e ele foi consagrar uma pessoa e uma criança. Ele levantou a criança, ele ergueu e ele foi orar. Só que enquanto ele estava orando, ele orou em línguas. O pai da criança, a moça era daqui da igreja e ela se casou com um rapaz que era judeu. E o judeu conhecia muito bem o hebraico. E o pastor aqui, ele começou a falar em línguas e o cara lá do outro lado da live, ele começou a se admirar. Quando acabou a live, ele chegou para a esposa dele e disse, aonde foi que ele aprendeu hebraico? Nossa. Aí a moça disse, não, ele não fala hebraico. Fala assim porque ele falou, e eu vou dizer mais qual foi o dialeto. Essa língua aí não é mais usada, é um hebraico que foi usado no ano tal, no tempo tal, assim, aquele estudioso, ele entendeu. Então, é algo que não tem explicação, é algo que dá no âmbito do espírito.
E o Espírito você não entende, você crê. Tem outra perguntinha aqui, vamos lá. Ainda não fui batizada pelo Espírito. Anseio por isso. Posso estar na rasura. Minha amada, deixa eu lhe dizer algo. Se você nasceu de novo, você tem o Espírito Santo dentro de você. Aí, se você foi batizado nas águas, você tem o Espírito Santo dentro de você. Amém. Só que Ezequiel, tem um versículo na Ezequiel, um capítulo na Ezequiel, que diz assim, ó, o Espírito deu uma revelação a Ezequiel que ele viu um rio do Espírito que saía do templo. O Espírito disse, Ezequiel, eu vou medir aqui 500 metros e depois de eu medir 500 metros, você entra no rio. À medida que ela medindo 500 metros, Ezequiel ia entrando. Quando ele entrou a primeira vez, a água ficou no tornozelo. Depois que ele andou mais 500 metros, a água ficou no joelho. O Espírito convidou ele para entrar mais um pouco. Ele andou mais 500, a água ficou no lombo. O Espírito convidou ele para entrar mais um pouco. E ele entrou. Chegou uma hora que ele não conseguia mais andar dentro do rio. Ou seja, ele perdeu o controle. Ou seja, o Espírito não guia, ele não guia mais a vida dele no rio do Espírito. É o Espírito que começou a guiar a vida dele. Isso é uma revelação. Aleluia. Isso aí é o Espírito Santo guiando a nossa vida. Só que eu preciso decidir quantos metros eu quero entrar nesse rio. Eu preciso decidir o nível de maturidade que eu quero ter, o quanto eu quero estar mergulhado nesse rio. Então, hoje, comece hoje. Se tranque no seu quarto hoje e comece aí agora. Começa a orar em línguas e você vai ver que você vai entrar num livro de revelação que você nunca imaginou. Eu costumo dizer, querido, o pastor, que o poder da decisão de querer e de não querer é pra gente. Eu quero, eu não quero. Eu quero pecar, eu não vou pecar. Sabe? Eu vou orar em línguas, eu não vou orar em línguas. Meu amado, se você quer um rio de Deus jorrando em você, fluindo na sua vida, se você começar a entrar nessa prática, a se dedicar, mergulhar de fato na oração em línguas, o seu ministério, a sua casa, a sua vida vai ser transformada. Eu falo para você, eu fiz 20 anos que eu batizei, 20 anos que eu aceitei Jesus, foi em 2001, e eu falo para você que praticamente o que eu fui entender de Jesus foi agora em 2014 que eu comecei a entender, eu comecei a praticar oração em línguas. Porque uma coisa que a oração em línguas ela vai fazer, que é necessário fazer, essa desconstrução da sua vida, porque vai tirar o velho homem religioso, o homem que está impregnado da religiosidade. Está entendendo? Então isso vai ser arrancado, isso vai ser demolido da sua vida, para que Deus possa construir o quê? A perfeição dele na sua vida. Aí você ouve mais a voz de Deus, você começa a ter um relacionamento mais com Deus. Quando você falou sobre o povo que Deus usou Moisés para tirar o povo do Egito, e Deus tinha uma terra Canaã, de fato Deus tinha uma terra Canaã, mas o povo, no meio do deserto, começaram a murmurar, o povo não entendeu, porque o povo, se estivesse no deserto, eles viam lá o maná cair do céu, a carne cair. Na água da rocha, Deus mandava a água da rocha. Via coluna de fogo, via. Então o povo não estava entendendo que Deus estava de fato querendo se relacionar com ele ali no deserto, sabe? O povo não estava entendendo isso. Às vezes você está me vendo nessa live, você está nos vendo nessa live, Deus proporcionou você estar vendo essa live, e às vezes você está no meio do deserto. Querido, nesse meio do deserto, Deus quer se relacionar com você. Nesse meio do deserto, Deus quer que você ore em língua, mergulhe na oração em línguas. Deixa eu pegar um gancho aí. Manda. O interessante disso aí é que o povo está no deserto, mas o povo tem um destino. Quando Deus fala com você, Deus te dá um destino, porque a palavra de Deus, ela gera fé, e fé vai te levar a um lugar de obediência. Então, quando Deus fala, Deus está te dando um destino, só que Deus revela o destino, ele não revela o processo. Então, o povo tinha um destino, Canaã, mas existia um processo para entrar em Canaã, porque uma coisa é Deus te tirar do Egito, outra coisa é Deus tirar o Egito de dentro de você. Então, o povo está no Egito e ele está sendo suprido de tudo. Sabe, aquele crente que ele não é mais alcoólatra, ele não é mais drogado, ele não é mais prostituto, só que ele não conhece Jesus ainda. Ele foi liberto e ele ainda está recebendo provisão de Deus, porque tem gente que dá testemunho das provisões de Deus. Querido, deixa eu te dizer um negócio. Deus não quer só prover a sua vida.
Deus quer te tornar um provedor. É isso aí. No deserto, ele provê. Em Canaã, você é o provedor. Porque em Canaã, o maná cessou. O maná cessou. Porque em Canaã é a terra que mana leite e mel. Só que tem um detalhe, para chegar em Canaã, o que é que guiava o povo no deserto? Era nuvem. Aquela nuvem ali representa o Espírito Santo. Ou seja, Moisés foi lá e libertou o povo. Isso fala de libertação, sair do Egito. Só que o que guiava o povo no deserto era a coluna de nuvem. Isso fala de vida no Espírito, ser guiado pela nuvem. Então a nuvem é que leva você para a terra que mana leite e mel. Para sair do Egito foi um batismo. Escuta isso. Para sair do Egito foi um batismo. Qual foi o batismo? Mar Vermelho. Para entrar em Canaã foi outro batismo, Rio Jordão. Ou seja, o batismo para sair do Egito é o batismo para salvação. O batismo para entrar em Canaã é o batismo do Espírito. Os dois são do Espírito, claro, mas fala do revestimento do poder, fala de uma nova unção. Porque para sair do Egito foi Moisés, para entrar em Canaã foi sacerdócio. Foi sacerdócio. Então, para entrar em Canaã, para sair do Egito, o povo não fez nada. Para sair do Egito, o povo não fez nada. Deus se encarregou de fazer tudo, foi lá e libertou. Mas para entrar em Canaã, houve um processo. O povo tem que dar a volta lá na cidade, louvando e adorando a Deus, para derrubar Jericó. Jericó fala de fortaleza da mente. Então, para eu entrar nesse lugar do Espírito, precisa remover as fortalezas da minha mente. Algumas pessoas acham que o que é batismo no Espírito Santo? Eu não prego muito sobre o batismo no Espírito Santo, porque algumas pessoas, elas confundem batismo com o Espírito Santo com sensações e emoções. Tipo, tem igreja que você diz assim, vem aqui na frente que a gente vai orar para você ser batizado com o Espírito Santo. E coloca a mão na sua cabeça e a pessoa começa ali a falar línguas, fala glória a Deus, aleluia, e não fala línguas. E eu ia para esse culto e eu saía pior do que eu entrei, porque eu não era batizado e o cara do meu lado era, e eu saía frustrado. Eu dizia, Deus não me ama, Deus, ele, sei lá, eu sou um miserável, porque o que está acontecendo é que eu não consigo andar no lugar que fulano anda. Eu começo a me comparar. Mas quando eu entendo, quando eu recebo esse ensino, que o Espírito Santo já está dentro de mim, e que é só deixar fluir. Olha o que Jesus disse à mulher samaritana. Ele disse assim, ó, aquele que beber da água que eu der, nunca mais tem sede, porque dentro dele se formará o rio. Olha, o rio que Ezequiel andou, que é o rio do Espírito, Deus pegou aquele rio e colocou agora dentro de você. E do seu ventre, Espírito, fluirá rio de água viva. Então está dentro de você já. Já está dentro de você. O Espírito Santo está aí dentro. Então você não precisa é algo fluir que vai vir, não é algo que vai vir. Não é algo que vem, querido. Já está em você. Já está em você. Aleluia. Não é algo... O Espírito Santo já desceu na igreja. O Espírito Santo já veio. O Espírito Santo está em você. A questão é você liberar e você ter fé. É você crer, é você andar sobre essa palavra. É você liberar, querido. E eu creio, querido, que... não sei quantas horas já é, porque acho que a live no Facebook é 1 hora, né? É 1 hora, porque senão corta, eles cortam, né? O Instagram, quer dizer, né? O Instagram acho que é 1 hora só, não sei. Mas olha, eu vou te falar uma coisa para você. Pastor, se a gente dá mais assim a liberalidade do Espírito Santo aqui, o Espírito Santo vai liberar muita coisa do nosso espírito. A gente vai liberar muito aquilo que o Espírito Santo tem colocado através da oração em línguas. Porque quando você ora em línguas, querido, é como um depósito, sabe? Tem uns depósitos dentro do seu espírito. Que quando você vai orando em línguas, xarabacantará, porque é de espírito para espírito, é de espírito para espírito. Quando você começa a orar em línguas, xarabacantará, é um bate e volta. Ó, bateu lá, voltou, é um bate lá, voltou. E aquilo vai aonde? Armazenando aonde? No seu espírito. Vai armazenando no seu espírito. Então, quando você começa a falar de Jesus, querido, meu amado, só de você falar de Jesus, a unção, ela vem. A unção, ela desce, querido. Você não precisa chamar a unção. A unção, ela já está em você. Pastor, pode falar. Outra coisa interessante que veio agora é que o apóstolo Paulo, ele foi ensinado aos pés de Gamaliel. Só que o apóstolo Paulo, ele foi chamado para ser apóstolo. Porque, na realidade, depois que Judas morreu, abriu-se uma cadeira na comunidade apostólica. Porque tinha 12 apóstolos, agora só tem 11. Só que Deus tinha dado uma incumbência para os seus discípulos. Ir por todo mundo e pregar o evangelho. Só que eles ficaram agora preocupados com o lugar que está faltando.
tem uma cadeira vazia aqui na igreja, tem que preencher. A preocupação deles foi essa. Só que essa não era a preocupação de Deus no momento. Por quê? Porque Deus já estava preparando um apóstolo. Era Paulo. Era Paulo. O que foi que os apóstolos fizeram? A Bíblia diz que eles pegaram Urim e Tumim. O que é Urim e Tumim? É lançar sorte. Eles pegaram homens de Deus, era homem de Deus. Matias era um homem de Deus. Eles pegaram homens de Deus, colocaram na frente deles assim e lançaram sorte. Na lei você lança sorte. Tem pessoas que dizem assim, não vou fazer que nem Gideão. Vou pegar um novelo de lã e vou botar aqui. Se chover amanhã é de Deus. Se não chover, não é de Deus. Querido, hoje você tem o Espírito Santo. E o árbitro que decide se é de Deus, se não é de Deus, que testifica dentro do seu espírito. O Espírito, ele testifica. Ele gera convicção. A fé é uma convicção. Se você não está tendo convicção, não é a verdade. Não é fé. E tudo que não vem da fé é pecado. Então, o que acontece? Eles não esperaram o tempo de Deus. Eles eram meninos na fé ainda. Então, o que acontece? Eles escolheram Matias. Tanto é que depois que eles escolheram Matias, Matias não aparece em canto nenhum na Bíblia. Só no dia que foi ungido. Porque o apóstolo era Paulo. Só que Paulo, ele se converteu e ele foi para o deserto da Arábia. Paulo passou 11 anos arrancando o judaísmo de dentro dele. Agora me diga uma coisa. Paulo passou 11 anos se preparando para pregar o evangelho. Ainda não foi o suficiente. Depois disso, ele tinha bagagem suficiente para pregar o evangelho. Só que ele não foi. Porque você não pode se lançar. Você tem que ser lançado. Alguém tem que lançar você. Filhos são como flecha na mão do valente. Por quê? Para pregar o evangelho, você tem que pregar com autoridade. Todo mundo pode pregar o evangelho. Qualquer pessoa pode pregar o evangelho. Só que uma coisa é você pregar o evangelho com autoridade. Disseram, Jesus prega o evangelho diferente, porque ele prega como quem tem autoridade. E autoridade não é poder. Poder não é autoridade. Não. Poder fala daquilo que você faz. A autoridade fala de algo que você é. Então, o que acontece? Paulo, ele foi para Jerusalém. Ele passou mais 3 anos em Jerusalém. Ele foi para outra cidade, passou 3 anos, me esqueci qual foi a cidade agora, e depois ele vai para Jerusalém, passa 15 dias em Jerusalém, aonde ele foi se encontrar com quem? Com o apóstolo Pedro. E o apóstolo Pedro lançou Paulo. Mas peraí. O cara matava crente. O cara era Saulo que matava crente. E quando ele aparecia, os crentes corriam com medo dele. Esse cara passou 14 anos sem ninguém ver ele. Mas quando ele chegou, Paulo olhou para ele, Pedro olhou para ele e disse, verdadeiramente eu vejo que você é apóstolo, você é escolhido, você tem um chamado e eu libero você, porque Pedro era a autoridade daquela época. E ele disse, eu libero você para pregar o evangelho para os gentios. Então veja, que transformação aconteceu na vida de Paulo no secreto. Então, houve uma transformação na vida de Paulo quando ele passou tempo orando em línguas no secreto com Deus. Quando ele passou tempo com Deus no secreto. A oração em línguas, ela causa isso porque ela transforma você por dentro. É de dentro para fora. Então, querido, não espera nada aqui fora para mudar o que está aqui dentro. Nada. Já está dentro de você. É só você manifestar. A religião, ela faz isso. O sistema religioso, ele faz isso. Ele quer te impregnar você por fora. Só que, de fato, a oração em línguas, querido, ela não vai te fazer você por fora, não, querido. Ela vai te pegar você por dentro. Ela vai arrancar, ela vai mexer coisas que precisam ser mexidas dentro de você para que você entenda e para que você comece a se relacionar um relacionamento verdadeiro com Deus. Porque, meu amado, eu comecei a entender revelação, essa intimidade com o Espírito Santo a partir do momento que eu comecei a praticar oração em línguas. Por isso que você está orando, que você vai começar a orar hoje, continue, porque vai impulsionar a sua fé vai começar a ser robustecida. A oração em línguas, ela robustece a sua fé. Sabe, querido? Você entra num lugar em Deus de fé, você entra num descanso de Deus, e você crê, querido, que aquilo vai acontecer na sua vida e pronto. Você não gera dúvida, você não fica incrédulo, você sabe, porque a fé, ela sabe. A fé, ela sabe. Aleluia, amém? Amém. Então, para finalizar, pastor, você que assistiu essa live agora e você deseja
começar nessa prática, mergulhar mais fundo no Espírito, perder o controle, viver uma vida totalmente controlada pelo Espírito Santo, porque existem muitos princípios da palavra de Deus. Nosso ministério tem 10 práticas de fé para te dar um relacionamento com Deus. Só que a oração em língua é o primeiro princípio. Todas as pessoas que foram cheias do Espírito, a primeira coisa que aconteceu foi falar em línguas. A Bíblia diz que quando aquele homem ele desejou receber o Espírito Santo e comprar, porque ele desejou comprar, ele disse, quanto custa falar em línguas? Quanto custa ser cheio do Espírito Santo? Assim como esses homens foram. Mas peraí, como é que ele sabe que aquelas pessoas foram cheias do Espírito? Porque ele viu que eles falaram em línguas. Então, oração em línguas, por falar em línguas, é o que testifica da presença de Deus na nossa vida. Então, é o início, é o começo. Então, falar em línguas é o começo. Então, o que acontece? Você quer começar hoje a mergulhar mais fundo no Espírito. Você quer entrar no lugar em Deus, onde você tem uma fé robustecida, como foi falado aqui. Você quer ter uma fé inabalável, porque a oração em língua constrói uma fé edificada sobre o fundamento eterno, que é Cristo Jesus, e você vai viver Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Nessa pandemia tem muita gente dizendo assim, ó, confia em Deus, mas você não tem como confiar em quem você não conhece, querido. Você só pode confiar em quem você conhece. Então, seu trabalho não é confiar em Deus, é conhecer a Deus. E se você conhecer, não tem como você não confiar. Então, o trabalho da gente hoje é conhecer mais de Deus. Então, se você começar a orar em língua, você vai conhecer Deus num nível que você nunca conheceu. Então, a partir de hoje, comece a entrar nessa prática. Nós vamos orar aqui agora e o Espírito Santo vai pegar você aonde você estiver. Aleluia, na sua casa, no seu quarto, na sua sala. O Espírito Santo vai romper aí dentro de você agora. Em nome de Jesus, abra sua boca agora e comece a falar em línguas agora. Seja destravado no seu espírito. Eu oro agora para que todo empecilho, todo sofisma, tudo aquilo que foi plantado na sua mente seja arrancado agora. E da planta do pé até o último fio de cabelo, você seja tomado, você seja pego pelo Espírito Santo e comece a acontecer o mover no seu espírito agora. E você começa agora a destravar. Fala em línguas agora. Em nome de Jesus, agora. Shokarabasou, rebarabassuri, andarabaxê, carabassuri, amanagarabaxê, rebaraba. Isso, vai enchendo agora da ponta do pé até o outro fio de cabelo. Isso, fala em línguas, fala em mistérios com Deus, fala agora. Fale, libera, abre a sua boca, pode orar, pastor. Libera, já está no seu espírito. A oração em línguas. A língua não está na sua mente, não está no seu conhecimento, não está na alma, ela está no seu espírito. Então começa a liberar, libera isso. Recantarabassubere, cantarabachuri, cantarabacharabalarai. Isso, bota para fora. Libera. Deixa esse leão nos seus lábios, já está nos seus lábios. É só você liberar, é por fé, querido. É por fé. Orar em línguas é por fé. Libera. Shuri cantarabassuri, cantarabassuri, canlarabalarai. E que você possa ser cheio do Espírito Santo. E que a sua vida nunca mais seja a mesma. A sua vida espiritual nunca mais será a mesma. Eu profetizo isso na sua vida. Nós aqui profetizamos na vida de vocês que a vida espiritual, a partir de hoje, a sua vida espiritual nunca mais será a mesma. Você vai decolar no Espírito a partir de hoje. Você vai ser direcionado pelo Espírito na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Oh, aleluia. Bem, pastor, eu acho que as horas já são avançadas. Foi muito bom. Que maravilha. Uma honra para mim participar dessa live com o senhor. Eu creio que Deus ele não une pessoas em vão. Eu creio que ele une propósitos. Eu creio. Então, nós estamos ligados no Espírito para um propósito eterno. E eu creio que esse propósito é que todas as nações elas sejam alcançadas. Eu creio. E que todas as nações andem no Espírito. Eu creio. Como diz lá em Gálatas 5:25, né? Que nós possamos viver no Espírito e andar no Espírito. E você que está vendo essa live, você anda no Espírito. Não anda na alma, não anda na carne, mas anda no Espírito. Faz que o seu Espírito, através da oração em línguas, que possa trazer o governo da alma e o governo da carne para ser governado pelo Espírito. Em nome de Jesus. Não queira sentir para crer. Creia e talvez depois você vai sentir. Tomé disse, se eu tocar, eu creio. Tomé estava dizendo que ele tinha um tipo de fé, que ele precisa de uma testificação exterior
para ter uma convicção interior. Então não Amém. seja como Tomé, seja como Abraão, que creu Amém. contra a esperança. Tudo dizia que não, mas algo dentro de Abraão dizia que sim. Amém? Amém, querido. Ó, pastor, maravilha. Amém. Vou deixar Deus salvo assim aqui a abençoe. live. Deus abençoe, Obrigado a cara. todos que participaram. Foi Deus abençoe a tremendo. vida de cada um de vocês. Que o Espírito Santo continue conduzindo a vida de vocês. Essa foi a segunda live. Vai vir próximas Amém. lives aí, outros convidados. E futuramente a gente vai estar chamando aqui o pastor Robson de novo para a gente fazer uma live. E pastor, pode me convidar também aí para fazer uma live aí no seu canal, para fazer uma live aí na sua página que a gente tá junto aí, viu? Vamos fazer lá no Facebook. Vamos ver se a gente agendar para a gente fazer lá no Facebook, lá para a gente poder liberar no Espírito. Obrigado a todos aí que assistiram essa live. Foi um prazer, tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida. E se você também quiser nos seguir aí, possa também nos seguir aí. Tá bom, queridos? Um beijo Amém. no coração de vocês, tá? A paz, querido. Na paz, Deus pastor. Um abençoe, abraço pastor. aí. Amo todos vocês. Amém. Nós também, tá? Amamos aí vocês aí. Fica com Deus. Amém. Tchau. Tchau.